Olá, boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa quinta palestra da parceria do Colégio Interativo com a finalidade e Faculdades Anhanguera, claro, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas que poderão aparecer nas provas do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Desde 2009, o Enem ganhou mais importância porque passou a ser usado por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição aos vestibulares tradicionais. Neste ano, o Enem conta com aproximadamente 6,5 milhões de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira, às 16 horas. E a programação pode ser consultada no site da Anhanguera, www.anhanguera.com.br. Na palestra de hoje, o tema será genética e trouxemos aqui a professora Caroline Bortoloso Dutti para falar um pouco sobre esse tema. Lembrando que você pode fazer perguntas e eu vou repassar depois de 30 minutos de papo com a Carol. Você tem aí mais alguns minutos tendo a Carol respondendo as perguntas que você fez. Uma informação importante, você que quer acompanhar esse nosso bate-papo pelo Google Chrome ou utilizar o Firefox, no endereço onde está lá HTTP, tem um Szinho, que normalmente aparece, esse S é de seguro, você retira o S e você acompanha pelo Chrome ou acompanha também pelo Firefox, não precisa utilizar simplesmente o Explorer. Legal? Então lembrando que você pode fazer perguntas para a professora Carol, daqui a pouco eu repasso. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Colégio Interativo das Faculdades Anhanguera. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, alunos. Você que nos acompanha pelo Facebook, ao vivo. Hoje nós vamos falar bastante a respeito do material genético e como o Enem vem tratando esse assunto desde 2009. Como o Glauco falou, as instituições públicas vêm usando a prova do Enem como critério, né, de aprovação, e os temas em biologia se tornam mais característicos, o DNA vem sendo cobrado com mais precisão nas perguntas, e não de uma maneira mais genérica. Legal, a Carol vai abordar temas como engenharia genética, técnica do DNA recombinante, vai falar de clonagem do DNA, vamos bater um papo também aqui sobre os famosos seriados policiais de TV que utilizam muito a química forense, a biologia forense, vai falar sobre terapia e vacina gênica, mas eu vou começar, como a gente tem feito com todos os professores que têm passado por aqui, com um panorama geral da prova do Enem. Carol, o pessoal normalmente fala que a prova é uma prova cansativa, que tem muito texto para ler. De que forma a biologia acaba dialogando com outras disciplinas? Como que é a prova de uma forma geral? Bom, a biologia no Enem começou de uma maneira mais específica, falando a respeito de ecologia. Ecologia era o tema central da biologia dentro do Enem. Termos relacionados ao meio ambiente, preocupação com poluição do meio ambiente, recursos renováveis, água, por exemplo, a questão da energia, tudo isso considerando dentro da biologia o tema ecologia. Hoje o Enem vai um pouquinho além. Além do meio ambiente, o Enem cobra bastante assunto a respeito de célula, que é bem direto, bem direcionado, cobra bastante também genética e evolução. Dentro da genética, o Enem cobra bastante conhecimento a respeito da molécula de DNA, como ela qual a importância da molécula do DNA para o funcionamento das nossas células, como a molécula de DNA está relacionada com as características dos seres vivos. Aliás, uma questão muito famosa do Enem abordou o DNA, a forma como o DNA está no ser vivo de vegetal, né? Comparou o DNA de vegetal com o DNA de animal. Então, o aluno tem que ter o conhecimento a respeito dessa molécula, né? O conhecimento químico associado à sua importância dentro da biologia. É importante lembrar também, Carol, um tema que normalmente, eu diria até um termo que normalmente aparece demais hoje em dia. Biogenética, biotecnologia, é um termo novo esse? Olha, ao contrário do que muita gente imagina, biotecnologia não é um tema recente dentro da biologia.
A biotecnologia é, na verdade, a utilização de organismos, a utilização de seres vivos em técnicas que proporcionam ao ser humano alguns benefícios. E a biotecnologia já vem sendo usada há muitos anos. Na verdade, começou a ser usada quando o homem começou a entender o meio ambiente à sua volta. Por exemplo, os egípcios, já na antiguidade, há mais de 4.000 anos, utilizavam pequenos seres vivos, hoje a gente sabe que são fungos, se tratam de fungos, para fazer o pão. O processo de fermentação desenvolvido por eles é uma forma de utilizar o ser vivo em benefício da espécie humana, é biotecnologia. Então, a fabricação do pão, a fabricação de bebidas como a cerveja, como o vinho, que não é recente, já é um caso de biotecnologia. A domesticação de espécies, cultivar espécies com as características desejáveis para a espécie humana, também é biotecnologia e isso não tem nada de novo. Mas, recentemente, a biotecnologia começou a trabalhar com o DNA, com a molécula de DNA. Aí sim o tema se tornou bastante moderno, bastante atual. Por exemplo, o DNA sendo utilizado para a fabricação de remédios, para vacinas, ou como nós vamos discutir mais para frente, também como teste de paternidade. Então, o conhecimento químico dessa molécula aplicado à tecnologia é atual, agora sim, né? Perfeito. A gente está recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera a professora Caroline Bortoloso Dutti, que está falando um pouco sobre biotecnologia, vai falar também daqui a pouquinho sobre DNA. E na próxima quarta-feira a gente vai receber novamente aqui o professor Alex Neres Turci, que já esteve aqui na semana passada conversando com a gente, falando sobre a Era Vargas. E o Alex vai abordar Nova República e ditadura militar. Lembrando que os nossos encontros estão acontecendo toda segunda e quarta-feira, às 16 horas. Você pode acompanhar aí, como você está acompanhando, no Facebook Anhanguera Educacional. Legal? Carol, você assiste, você acompanha o programa do Ratinho? Não posso. O Ratinho, para quem acha que o Ratinho não é educativo, o Ratinho ajudou a popularizar o termo DNA. Carol? Teste de paternidade. Teste de paternidade. Vamos fazer o teste. Aliás, não só o DNA, o teste de paternidade, mas toda aquela encenação dentro do programa dele, na verdade, não é bem assim, né? O teste de DNA, o teste de paternidade, é uma maneira muito séria de se descobrir o suposto pai de uma criança, né? Todo mundo tem direito a um pai. A genética, a química, a tecnologia, o que a gente tem na atualidade, ajuda bastante a resolver esse problema, né? E para a gente conseguir antes, né, fazer o teste de paternidade, a gente precisa conhecer muito bem. Eu trouxe até um modelinho aqui, Glauco, ó, essa molécula. Essa daqui é uma representação, é um modelo da nossa molécula de DNA, certo? Todos os seres vivos possuem. Aliás, é pré-requisito. Consideramos um ser vivo se ele tem a molécula de DNA. Como que é? O Enem cobra bastante o conhecimento a respeito dela. Em biologia, nós chamamos essa molécula de macromolécula, porque ela é uma molécula muito grande. Macro, porque é muito grande. Aqui tem só um pedacinho dela sendo representado. Na química, os químicos gostam bastante de usar o termo polímero, porque ela é uma repetição de vários pedacinhos iguais, né? Essa molécula foi descrita pela primeira vez, foi elucidada pela primeira vez em 1950. Olha só como é recente, Glauco. E, a partir daí, muitos e muitos estudos foram realizados com ela e muitas dúvidas a respeito das nossas características foram desvendadas. Então, é um marco na biologia a elucidação, a descoberta de como é a molécula de DNA. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela, que o Enem vem cobrando bastante conhecimento sobre essa molécula. Como eu disse, é uma molécula grande e que é formada pela repetição de várias moléculas menores. Dá para a gente perceber por esse modelo. Essas moléculas menores que formam o DNA são chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem como principal componente
uma molécula chamada base nitrogenada, que, aliás, é o que caracteriza a molécula de DNA. Essas bases nitrogenadas têm de 4 tipos na molécula de DNA: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Essas moléculas podem ser representadas pelas letras A, T, C e G. Muitas vezes, quando se fala de DNA, que se fala de biotecnologia, engenharia genética, os textos trazem essas letras de uma maneira bem espalhada, né? Muita gente chama até de sopa de letrinhas. Mas o que define a característica do ser humano é, na verdade, a sequência dessas bases nitrogenadas. Para facilitar o estudo da molécula de DNA, nós dissemos nessa sequência de bases, nessa sequência de letrinhas: A, T, C e G. Mais informação sobre a molécula. O DNA é uma molécula composta de 2 fitas, 2 sequências dessas bases nitrogenadas. Essas 2 sequências se ligam através das bases. As últimas questões do Enem cobram exatamente a ligação entre essas bases nitrogenadas, que se dá de forma específica. A adenina sempre se liga à timina e a guanina sempre se liga à citosina. Então, a ligação, o pareamento entre as bases é sempre adenina com timina, A com T, e guanina com citosina, G com C. O que difere o DNA de um ser humano e de uma bactéria, ou então de um vegetal, qualquer ser vivo? Todos esses componentes que eu acabei de citar são exatamente os mesmos para qualquer espécie, tanto animal quanto vegetal, até mesmo com uma bactéria. As bases nitrogenadas são as mesmas e o DNA é bem parecido. O que difere o material genético de uma bactéria e o ser humano é a sequência que esses pares de bases estão. Então, são as mesmas bases, só que no ser humano essa sequência é uma e em uma bactéria essa sequência é outra. E aí, qual que é o resultado final disso? Essa sequência de bases é traduzida num fenômeno chamado tradução do código genético mesmo, em uma proteína. Essa proteína, por sua vez, irá manifestar a característica no ser vivo. Portanto, se a espécie humana tem uma sequência de bases, ela vai produzir uma proteína que vai decodificar uma característica humana. Já a bactéria, que tem uma outra sequência das mesmas bases, vai codificar uma outra proteína e, consequentemente, uma característica distinta da característica de um ser humano. Essa sequência que eu acabei de citar para vocês, capaz de produzir uma proteína que manifesta uma característica, é chamada no DNA de gene. Então, por exemplo, um pedacinho dessa molécula, um segmento específico dessa molécula, é chamado gene, porque manifesta, numa sequência de reações químicas na célula, a característica de um indivíduo. Certo, Glauco? Perfeito. Eu ia perguntar para você o que quer dizer DNA. DNA é uma sigla em inglês. Em português, essa sigla é ADN, que é o nome dessa molécula. Essa molécula tem um caráter ácido, portanto, o A significa ácido. Um dos componentes desse nucleotídeo é um composto chamado desoxirribose, então o D vem desse nome bonito, desoxirribose, e essa molécula geralmente em células animais, por exemplo, é encontrada dentro do núcleo. Por isso, um ácido desoxirribonucleico, porque está dentro do núcleo, um ácido nucleico que tem a desoxirribose. Legal. Carol, eu me lembro agora do filme Gattaca, que tem justamente essas letrinhas que você falou, né? E o Gattaca discutia, na época, é um filme do começo da década agora, preconceito futuro em relação ao que eles chamavam, se eu não estiver enganado, de seres humanos válidos ou inválidos. Você acredita que qualquer questão, porque o Enem sempre tem uma abordagem social, né? Questões relacionadas a isso, então futuramente, a partir do momento que você conseguir prever ou até mesmo selecionar determinadas características, eu quero meu filho loiro, de olhos azuis, eu quero que meu filho tenha 1,90 m de altura, você acha que aqueles seres humanos que não tiverem
poderão sofrer qualquer tipo de preconceito. Isso pode ser abordado também na prova? Como eu disse, Glauco, a molécula de DNA, ela está sendo muito estudada, então muito se pode fazer com ela nesse momento. Mas dentro da biologia existe um conselho de ética, que é a bioética. O que é correto, o que não é correto, o que é necessário para a população ser realizado com essa molécula. A molécula de DNA, ela possibilita inúmeros testes, inúmeras pesquisas a respeito das características humanas. Como a gente não vive no planeta sozinhos, isolados, né? A gente passa por um critério de seleção natural, de adaptação, selecionar características, por exemplo, como você citou, filhos de olhos azuis ou cabelo louro, forçar esse tipo de seleção pode ser que no futuro seja muito prejudicial à espécie humana. Uma das grandes maravilhas da vida no planeta é a variabilidade. Variabilidade não é selecionada pela espécie humana, mas sim de uma maneira natural. Então, o filme Gattaca, que você citou, critica o homem que deseja escolher as características como se ele soubesse quais são as melhores características para o indivíduo para adaptação ao meio ambiente. Ainda bem que existe esse conselho de ética que até agora proibiu esse tipo de pesquisa, de teste com o ser humano, como, por exemplo, também proibiu a clonagem em seres humanos. Clonagem que é um tema que a gente ainda vai discutir hoje. É isso aí, que foi até tema de novela, né, Carol? É verdade. Bom, você pode fazer perguntas para a professora Caroline e daqui a pouquinho eu vou repassar para ela, lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui às 16 horas conversando com o professor Alex Nery Sturz, que vai falar sobre Nova República e governo militar. Carol, eu queria que você desse um panorama geral rapidamente, e é fácil pra caramba fazer isso, né? Muito sobre fácil. engenharia genética, para a gente entrar num assunto muito legal também, que são os filmes hollywoodianos, a química forense, ou seja, a biologia forense. Isso tem trazido muita gente, né, tem gerado bastante interesse para a área de genética. Voltando um pouquinho ao que eu disse no começo dessa nossa conversa, que eu falei a respeito da biotecnologia, que antes utilizava ser vivo para melhorar a qualidade de algum produto ou para criar produto para a espécie humana. Hoje, a biotecnologia usa basicamente a molécula de DNA, manipula a molécula de DNA. Essa técnica de manipulação, que é feita com muita ajuda da tecnologia, computação, muitas máquinas, né, que inclusive são mostradas nesses seriados, utiliza a molécula de DNA. Então, são técnicas de manipulação dessa molécula. O nome dessa técnica geral é a técnica do DNA recombinante. Para ficar bem fácil, imagine se, em laboratório, nós pudéssemos identificar o gene de interesse, um gene de interesse. Por exemplo, o gene que produz na espécie humana insulina. Para os diabéticos, a insulina é muito importante, né? Porque ela controla a taxa de glicose no nosso sangue. Mas os diabéticos não conseguem produzir naturalmente essa insulina. Antigamente, a insulina era utilizada do porco. Os diabéticos tinham que utilizar a insulina de porco, mas essa insulina do porco causava muita alergia nos diabéticos. Então, hoje, com a técnica do DNA recombinante, é possível identificar qual é a região, qual é o gene humano responsável pela produção da insulina, desse hormônio, e a partir do momento que se identifica essa região, o gene, ele pode ser recortado do DNA humano com enzimas que nós chamamos de enzimas de restrição, e ele pode ser ligado ao material genético de uma bactéria, por exemplo. Então, se eu pudesse tirar um pedaço do DNA, o gene que faz a insulina, e inserir numa molécula de DNA de bactéria, essa bactéria passaria a produzir a insulina humana. E depois, com técnicas de purificação, essa insulina pode ser usada pelos diabéticos sem problema algum, uma vez que ela é feita a partir do DNA humano mesmo. Então, essa é a técnica do DNA recombinante. Fora isso, é possível também, com essa técnica, identificar algumas sequências no DNA de cada ser vivo, de cada espécie. Pode ser humana, pode ser bactéria, pode ser um vegetal. No caso das investigações,
uma sequência do DNA pode ser identificada. Essa sequência de DNA pode ser comparada com qualquer outra. Vamos colocar aqui um tipo de ocorrência, né, bastante comum. Uma casa foi assaltada, por exemplo, e um indivíduo, um suspeito, entrou nessa casa e, ao sair da casa, ele deixou a impressão digital dele na maçaneta da porta. A impressão digital dele é recolhida e depois um banco de dados que a polícia tem, essa impressão digital é comparada. Se ela não for encontrada nesse banco de dados, né, nesse banco de impressões digitais, ela pode ser comparada com possíveis suspeitos. Aí entra a parte da investigação do crime. Agora imagina se você puder comparar o DNA de uma pessoa. Ao invés de fazer a comparação da impressão digital, comparar o DNA dela. Num caso de estupro, por exemplo, o estuprador, ele deixa no local do crime alguns vestígios. Esses vestígios podem ser sangue, restos de célula, e a partir desse material biológico, que não necessariamente só sangue ou restos de célula de tecido, por exemplo, da pele, mas pode ser de osso, de qualquer tecido vivo. Esse material biológico é recolhido, levado até o laboratório e, com a ajuda de um monte de aparelho, é identificada uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA pode ser comparada com o DNA da vítima, com o DNA do possível suspeito, e o material biológico, então, encontrado na cena do crime é comparado com esses suspeitos. A comparação, quando tem uma porcentagem de semelhança, pode identificar aquele indivíduo. Por isso, os testes, né, a engenharia genética, a técnica do DNA recombinante, ajudando aí há algum tempo já a desvendar crimes, né? São vários os seriados, né, cara? Eu tenho aqui uma lista. CSI, Law and Order, Criminal Minds, Medical Detectives. E o que é mito, de fato, sobre essas séries? Você falou de alguns aparelhos que são utilizados para a identificação do DNA. O que é mito? E aqui no Brasil, tem algo semelhante? A polícia brasileira trabalha com esses aparelhos também? A gente não pode esquecer que essas séries são hollywoodianas, então a produção é uma mega produção. Muito do que se passa ali nos laboratórios de investigação criminal não é verdade. A rapidez, por exemplo, com que o material biológico é analisado está fora da realidade. Mas existem alguns aparelhos que são, sim, encontrados nos laboratórios de investigação criminal, como é o caso da cuba eletrolítica. Nessa cuba eletrolítica, porções do material genético são colocadas, a cuba ela é pequenininha e cada pedacinho da cuba é como se fosse uma raia, uma piscina com raias. O material genético é adicionado nesses locais e essa cuba é colocada num campo magnético, num campo elétrico, perdão. Ela recebe corrente elétrica que vai promover a divisão, a separação do material genético da vítima, encontrado no local do crime e tal. A partir daí, por comparação, os possíveis suspeitos têm o seu material analisado com aquele que foi encontrado. Então, a cuba eletrolítica, o campo elétrico, são máquinas, são aparelhos que se pode encontrar. Um outro aparelho é o chamado termociclador, que também realiza testes, aumenta o número de cópias de DNA encontrada no local do crime, e um sequenciador, que identifica a sequência das bases nitrogenadas. Esse também é encontrado nos laboratórios. No Brasil, falta um pouco de investimento nos laboratórios de análise genética para criminalística. Então, muitas vezes não é encontrado. Mas grandes centros, né, grandes laboratórios de perícia apresentam esses aparelhos, sim. Legal. Você que está assistindo a gente e está utilizando o Google Chrome, por favor, informe os seus colegas que, se você quiser utilizar o Firefox ou eventualmente utilizar o Chrome e está utilizando o Explorer, é só tirar lá no endereço onde está HTTPS, retirar esse S, e você pode utilizar naturalmente
o Google Chrome ou então o Firefox como navegadores. Bom, Carol, nosso aluno está lá assistindo, ele fala, pô, legal, eu gostei do que a Carol falou, eu me interesso por esse seriado, CSI, Law and Order, Criminal Minds. Aqui no Brasil existem universidades, cursos de graduação ou de pós-graduação em genética forense? Existe sim, Glauco, mas ela é bem específica, ela é voltada para alunos que já têm a graduação no curso de Ciências Biológicas ou mesmo no curso de Medicina. Então, ela não é para existem alguns cursos técnicos, mas o técnico em genética forense dificilmente vai trabalhar diretamente com esses aparelhos que eu acabei de citar. Então, dentro das universidades, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, a USP de Ribeirão Preto, fornece alguns cursos de especialização na área de genética forense. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Senasp, também oferece cursos, mas esses são cursos técnicos dentro da especialização de genética forense. Legal, a gente está chegando a aproximadamente 25 minutos de papo. Lembrando que você pode fazer perguntas para a professora Carol sobre todos esses assuntos que ela abordou aqui e que certamente alguns deles vão aparecer aí na prova do Exame Nacional de Ensino Médio nos próximos dias 3 e 4 de novembro. Carol, eu queria aproveitar para perguntar para você, pedir para você definir os conceitos de terapia e vacina gênica. O que é isso? Bom, como eu disse, desde a década de 50, a molécula de DNA vem sendo amplamente estudada. E qual é a importância disso para a espécie humana, para os seres humanos? O tratamento de doenças genéticas, por exemplo. O que é uma doença genética? Aquela sequência que determina uma característica no indivíduo pode muitas vezes apresentar falhas. E essas falhas, como consequência, aparece uma doença. A genética pode consertar. A técnica do DNA recombinante, a engenharia genética, pode tentar consertar esses erros da molécula de DNA. O que é a terapia gênica? Esse gene defeituoso, esse gene anormal, pode ser substituído por um gene normal, por exemplo. Então, a partir daí, o tratamento da doença. Isso é o que a gente chama de terapia gênica. Obviamente, a terapia gênica ainda está em processo de estudo, ela não foi completamente detalhada. As doenças que são tratadas dessa forma são doenças provocadas pela falha de apenas um gene e não na interação com outros genes, por exemplo, a hemofilia, por exemplo, uma doença autoimune conhecida como ADA, que ficou bastante famosa por conta de um menino norte-americano chamado David, que ficou conhecido como o menino da bolha. Ele tinha essa doença genética, o ADA, que é uma doença que provoca no indivíduo, no ser humano, uma falha no sistema de defesa. Como ele não tinha imunidade alguma, ele precisava ficar dentro de uma bolha de plástico para não ter contato com nenhum germe, com nenhum patógeno presente no meio ambiente. Infelizmente, o menino David morreu porque até a época não havia sido feito nenhum estudo mais específico com relação ao gene. Hoje, sabe-se qual é esse gene que causa essa doença, o ADA, e também é possível recuperar esse gene, ou melhor, consertar esse erro desse gene. Também a terapia gênica ajuda nos doentes, né? Por exemplo, que tem diabetes, a insulina, o hormônio insulina é produzido em laboratório a partir de um gene humano introduzido em bactérias. A vacina gênica, qual é a grande importância dela? Como é que se faz uma vacina? Você sabe, Glauco, qual que é a diferença entre a vacina comum e a vacina gênica? Eu gostaria muito de saber, Carol. Pois é. A vacina comum, ela é feita a partir do próprio causador da doença, por exemplo, um vírus ou uma bactéria que provoca a doença, e a partir desse organismo é feito em laboratório uma diminuição da patogenicidade. Como assim? Esse vírus ou essa bactéria, ele é atenuado ou ele é morto e a partir disso é feita uma vacina normal, a vacina que a gente conhece até hoje. A vacina gênica utilizaria o material genético desses patógenos, o material genético do vírus ou o material genético da bactéria.
E esse material genético do vírus ou da bactéria, relacionado à patogenicidade, que é o termo que a gente usa para aquilo que causa a doença, introduzida no ser humano. Ela causaria menos efeito colateral, menos problemas com relação à vacina tradicional. Legal, Carol. E agora a gente vai começar a passar as perguntas que você que está nos acompanhando pelo Facebook das Faculdades Anhanguera, e já tem bastante pergunta aqui. Quando eu digo que nós já somos internacionais, como a internet chega longe, né? Nós temos uma pergunta aqui do Peter Marcel. Ele diz que está em Nova York, está nos acompanhando, e ele pergunta para você o que é lúpus, como é essa doença, se ela é genética. Peter Marcel. Peter Marcel. Peter, olá, você que está aí em Nova York. Bom, o lúpus é uma doença, é um erro, na verdade, do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele tem a capacidade de reconhecer tudo aquilo que é estranho ao nosso corpo. E se existe algo estranho ao nosso corpo, o nosso sistema produz anticorpos, produz a defesa. Então, o nosso sistema imunológico tem a capacidade de produzir a defesa que o nosso organismo necessita. Um erro pode estar associado à genética ou não, que é o caso do lúpus. Não necessariamente o lúpus é uma doença causada por genes, tá? Não necessariamente é genético, mas ele provoca uma resposta de defesa no organismo contra o próprio organismo. Então, quem sofre do lúpus pode, por um motivo qualquer, produzir anticorpos contra o próprio organismo. Isso não é legal, né? Não é porque, imagina, você se defendendo de você mesmo. Então, isso provoca sérios danos ao seu organismo. Como que a genética entra aí? A genética poderia utilizar, por exemplo, remédios específicos, drogas específicas, nas células que produzem os anticorpos e controlar, uma forma de controlar a produção desses anticorpos no organismo, né? Naquele que tem lúpus. Bom, Carol, então a gente vai de Nova York para Piracicaba. O José Carlos de Piracicaba pergunta para você qual é a importância da clonagem hoje em dia. A gente vem discutindo bastante por que se faz um clone. Como a novela, né? O Glauco citou a novela. Qual é a importância de se fazer algo igual? Eu gostaria de deixar bem claro que o processo da clonagem é a clonagem do genoma de um indivíduo e não do indivíduo. Obviamente, como consequência, se você clona, né, utiliza o material genético de um ser vivo e ele está relacionado com a manifestação das características, ele terá as mesmas características, mas a gente não pode esquecer que não é só o gene, não é só o conjunto gênico que faz as suas características aparecerem. Existe a interação com o ambiente também. Mas, enfim, por que a clonagem é importante? Muitos ouviram falar a respeito da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, que foi clonada lá na década de 90, ela teve importância por conta do conhecimento da técnica de clonagem. A partir daí, vários outros clones foram feitos, mas um em especial da ovelha Polly, né, da ovelha Polly. Essa ovelha, além de clonada, ela é uma ovelha transgênica. O que foi feito com essa ovelha? Retiraram as células de uma ovelha normal e colocaram nessa célula, né, no material genético dessa célula, um gene humano que está relacionado ao reconhecimento de organismos estranhos, como eu citei antes no caso do lúpus, organismos que provocariam doença. Além disso, um outro teste feito com essa ovelha era uma proteína humana responsável pela coagulação do nosso sangue. Os indivíduos que não conseguem coagular o sangue são chamados de hemofílicos. Esses indivíduos têm sérios problemas com hemorragias. Essa ovelha Polly clonada continha nas células dela o gene responsável pela produção dessa proteína coagulante. E no leite dessa ovelha, da ovelha Polly, essa proteína estava presente. Então, uma das formas de tratamento para hemofílico, foi usar, né, consumir o leite dessa ovelha, da ovelha Polly, que continha a proteína da coagulação sanguínea. Então, essa foi uma técnica usada da clonagem em benefício, né, no tratamento de uma doença humana.
Legal, a gente está conversando aqui com a professora Caroline Bortoloso Dutti. Na próxima quarta-feira, no nosso sexto encontro, a gente vai conversar com a professora Alex Neres Turci, que vai falar, entre outras coisas, do governo militar aqui no Brasil. Carol, tem uma outra pergunta para você. Ela vem de Bauru. João Ferreira pergunta o seguinte: é verdade que os produtos transgênicos podem gerar câncer? Logo que foi anunciado a presença de organismos transgênicos, produtos transgênicos, a população entrou em alvoroço total, porque não se sabia até então o que esses organismos eram, na verdade. O que é um transgênico? Não, eles não provocam câncer, essa é a verdade. E o que é um transgênico? Imagina que você é produtor de algodão. O interesse de um produtor de algodão é aumentar a produtividade sem ter que aumentar o espaço, né, a área de plantio. Como que você conseguiria isso? Um pé de algodão produz, por exemplo, uma quantidade X de algodão. Se você conseguisse fazer com que esse um pé produzisse o dobro ou o triplo de algodão, para você, produtor, que tem um interesse econômico, isso seria muito melhor. O transgênico pode atuar aí. Espécies transgênicas aumentam a produtividade, aumentam a resistência contra fatores da natureza. Um transgênico muito famoso é a soja. O que é a soja transgênico? Basicamente, é uma soja resistente a algumas intempéries, algumas reações do meio ambiente. Essa soja transgênica, além de ser resistente, ela também tem a produtividade muito maior. Então, o mesmo pé de soja é capaz de produzir vários grãos a mais de soja. Isso provoca câncer? Não, não provoca câncer. Não existem vários estudos a respeito disso e nenhum estabeleceu a relação entre transgênico e entre a ocorrência de câncer. Maravilha, temos mais perguntas para você, Carol. O Marcelo Henrique, ele não menciona aqui de onde, pergunta para você o seguinte: o que é aconselhamento genético? Bom, no comecinho desse nosso bate-papo, eu falei a respeito das moléculas de DNA, falei dos genes, o que eram. Vale lembrar que essas moléculas estão dentro das nossas células na forma de cromossomos. Um geneticista consegue analisar cada cromossomo de nossas células. Sabendo qual é o gene, sabendo em qual cromossomo ele está, fica mais fácil de identificá-lo. Aconselhamentos genéticos são feitos estudando esses cromossomos, estudando os genes que esses cromossomos possuem. Por exemplo, um casal, né, pretende ter um filho e esse casal, analisando o histórico genético da família, viu que possui vários casos de uma doença rara. E eles querem saber qual é a chance do filho deles terem essa doença. Como seria a transmissão dessa característica, dessa doença ao descendente. Então, eles procuram um geneticista e esse geneticista, através de análise do DNA desse casal e também da família dela, da família dele, calcula a chance, calcula a probabilidade deles terem filhos com essa doença rara. E a partir daí, a decisão do casal em ter ou não um filho. Legal. Bom, são várias perguntas. Aqui a gente tem mais alguns minutinhos para conversar com a professora Carol. Lembrando que você pode ainda mandar sua pergunta, eu repasso aqui para a Carol. Carol, eu queria apenas lembrar um pouquinho mais, no comecinho do nosso bate-papo, você definiu biotecnologia. O pessoal está perguntando aqui, pedindo para você definir de novo. Biotecnologia não é algo recente, como eu disse, vem sendo utilizada há milhões de anos, já há milhares, de anos, e é uma técnica que envolve a utilização de um ser vivo. Nos primórdios, a utilização de um ser vivo em benefício da espécie humana. Hoje, a biotecnologia é uma técnica de manipulação da molécula de DNA, dos genes, das proteínas que esses genes produzem. Legal. Uma última pergunta para você, Carol, que eu acho relevante também. O aluno sempre se preocupa demais com a redação do Enem e, historicamente, a redação do Enem ela tem trazido um tema mais voltado para a área social e pedindo que o aluno dê uma solução para aquele problema. Você acha que, de repente, pode aparecer uma questão como essa, clonagem, ou eventualmente o papo que a gente teve aqui sobre química, genética forense,
dentro da própria redação? Acho sim, Glauco. Também a opinião do aluno nas redações é muito importante. Como nós discutimos antes, qual a importância da clonagem? Será que clonar um ser humano, ou então será que selecionar algumas características é viável? Qual é o interesse disso? Onde é que entra a bioética? Será que não estaríamos nós, seres humanos, mudando o rumo da evolução? Acredito que temas, né, ou o aluno poderia até incluir a opinião dele dentro desse assunto, utilizando a genética, perdão. Legal, Carol, e não dá para a gente parar não, tá chegando mais pergunta aqui para você. A primeira pede para você, já aproveitando, você não veio falar de ecologia, mas e de ecologia? O que pode aparecer no Enem? O pessoal está pedindo para você dar uma diquinha aí. Ah, tudo bem. De ecologia, olha, bastante tema relacionado também com a geografia, outros professores já discutiram isso, formas de evitar a poluição. Energia limpa, alternativa, são assuntos recorrentes, mas característico mesmo da ecologia no Enem relaciona, por exemplo, ciclos biogeoquímicos. O que são ciclos biogeoquímicos? É uma forma de envolver várias espécies dentro de um ambiente. A utilização desses recursos no ambiente por essas várias espécies. Por exemplo, o ciclo da água. Por que a poluição da água gera tantos problemas para os seres vivos, para o ser humano inclusive? A água, ela faz parte desse corpo, desse organismo que é o meio ambiente, que é o planeta Terra. E ela está num ciclo. A água é retirada do meio ambiente, mas ela é devolvida. Ela é retirada com qualidade e deve ser devolvida também com qualidade para o meio ambiente. O homem é a única espécie que degrada os recursos do meio ambiente, que retira com qualidade, mas que não devolve com a mesma qualidade. Tem uma hora que isso começa a gerar problemas e esses problemas são voltados à própria espécie. Por isso, o Enem cobra bastante a respeito dos ciclos biogeoquímicos, principalmente com relação aos ciclos da água, alterando o clima da Terra. O desflorestamento, por exemplo, também pode alterar o ciclo das chuvas. E ciclo de chuva é muito importante para a agricultura, para a agronomia de uma maneira geral. Legal, Carol. O Tiago Salgueiro, parece aqui da Escola Estadual Benedito Valadares, pergunta o seguinte para você. Professora, fale um pouco sobre a relação da genética e da neoplasia. É esse o termo, Carol? Neoplasia são células que podem provocar, que podem se tornar células cancerígenas. É esse mesmo termo. Hoje, por exemplo, existem estudos bastante clássicos a respeito de transgênicos que tentam encontrar cura para o câncer, de células neoplásicas, que é a doença temida por muitos organismos. Por exemplo, criou-se um transgênico, que é um ratinho, que contém um gene da água-viva que é fluorescente. Esse ratinho, com o gene da água-viva, que emite luz, no escuro ele fica fluorescente. Como que esse experimento com o transgênico pode ser usado, por exemplo, para o estudo de célula neoplásica, para o estudo de células cancerígenas? Essas células que emitem luz poderiam, por exemplo, serem marcadores. Esses genes que emitem luz podem ser marcadores de células tumorais. Se essas células do câncer, células neoplásicas, estiverem no organismo, no corpo do organismo, elas podem ser detectadas em exames que emitem luz. Uma vez identificadas essas células, a utilização de quimioterápicos e de radioterapia é mais eficiente, provocando menos efeito colateral e uma qualidade de vida muito maior. Sem contar que, se essas células neoplásicas forem facilmente detectadas, elas são mais fáceis de ser eliminadas, eliminando assim o câncer de uma maneira geral ou a chance de ocorrência de câncer. Carol, como que foi esse papo para você? Legal, bacana? Foi bastante gostoso, passou rápido, eu achei até, né? Lembrando, Carol, que você que não conseguiu assistir ao vivo aqui a nossa palestra, fazer pergunta para Carol, pode também assistir todas essas palestras que estão arquivadas
no canal exclusivo do Colégio Interativo no YouTube. É só você colocar lá Interativo São Carlos ou Interativosc, Interativo SC. Você consegue acompanhar a entrevista do professor Luiz Anta, do professor Morrinho, do professor Roque, do professor Alex, que esteve aqui na semana passada, e também, a partir de amanhã, acompanhar esse papo super interessante, super proveitoso com a professora Carol. Carol, obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigada, Glauco. Uma excelente prova para aqueles que vão prestar o Enem e espero que tenha suprido todas as dúvidas a respeito da molécula de DNA e da genética. Obrigado, Carol. Obrigada. Bom, nós terminamos aqui a quinta palestra, né, não sexta, eu ia dizer, que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera. Lembramos que na próxima quarta-feira, dia 19 de setembro, às 16 horas, aí sim faremos nossa sexta palestra, cujo tema será Ditadura Militar e Nova República, com o professor Alex Neres Turci, que vai voltar aqui. Eu aguardo a presença de todos vocês, abraço grande e uma ótima segunda-feira.